Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou a professora de língua portuguesa da EJA. Hoje conheceremos um pouco mais sobre um assunto do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Falaremos sobre interpretação de texto. Fazemos a interpretação de texto no nosso dia a dia, quando lemos, quando conversamos com os nossos amigos, né? Precisamos dessa interpretação para a nossa comunicação. Vamos conhecer um pouco mais? Para conhecer melhor sobre a interpretação de texto, vamos pensar sobre interpretar. Interpretar é como eu vejo uma determinada situação, como aquela situação passa por mim. Qual é a mensagem que aquela situação traz a mim? Aquela situação, aquele texto ou o contexto. Para conhecer um pouco mais texto, vamos começar. O que são palavras? Na língua portuguesa, uma palavra pode ser definida como um conjunto de letras ou sons de uma língua. Então, uma palavra é um conjunto de letras ou sons. Aqui na nossa imagem, nós temos várias letras, mas elas têm alguma palavra aqui nessas letras? Não, são letras desordenadas. Para que possamos ter uma palavra, é necessário que ordenemos as letras em ordem para que juntas formem sons e aí temos uma palavra. Lembrando que as letras são do alfabeto e no alfabeto nós temos vogais e consoantes. Agora que já conhecemos as letras, vamos conhecer as frases. Uma frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Então, toda vez que eu tenho um sentido completo, que a minha mensagem está completa, eu tenho uma frase. Eu posso ter uma frase com apenas uma palavra? Sim. Vamos pensar num exemplo? Vamos supor que alguém me chame para tomar um café. Vamos tomar um café, professora? Eu respondo sim. Pronto, a minha mensagem está completa. Então, nesse caso, apenas o sim é uma frase, porque eu estou transmitindo a mensagem e ela está completa. Então, entendemos as palavras e as frases. Vamos agora ao texto? Texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmissão de uma mensagem. Então, o texto são palavras juntas, encadeadas, que me permitem a transmissão de uma mensagem e a interpretação de uma mensagem. Então, eu transmito uma mensagem e a outra pessoa vai interpretar a transmissão dessa mensagem, ok? Então, conhecemos um pouquinho de palavras, frases e agora texto. Como conhecemos os três, agora podemos dar início. Essa palavra encadeada significa ligada, junta, ordenada. Ela está ligada, ela está junta. Vamos seguindo? Todo texto é escrito com palavras? Será que todo texto é escrito com palavras? Para eu transmitir uma mensagem, para eu fazer uma interpretação de alguma coisa, eu só posso utilizar palavras? Vamos pensar? Bom, nem todo texto é escrito com palavras. Aqui eu transmito uma mensagem, não é mesmo? Com essa imagem. Vocês conseguem perceber alguma mensagem nessa imagem? Vocês conseguem interpretar essa imagem? Aqui nós temos dois cadeados, juntos, fechados, ligados, né? Eu posso interpretar essa mensagem de várias formas. Então, aqui eu também tenho um texto. Então, os textos não são somente escritos. Eles podem vir por imagens também. Toda vez que eu consigo fazer uma interpretação do que eu estou vendo, ali eu tenho um texto. Toda vez que eu consigo transmitir uma mensagem com o que eu estou vendo ou lendo, ali eu tenho um texto, ok? O ato de ler.
A interpretação de um texto não se resume apenas em ler um texto rapidamente. Não, a interpretação vai muito além de ler rapidamente, porque eu posso só ler, são só palavras soltas, eu posso não entender. Então eu preciso ler, compreender, para posteriormente transmitir uma mensagem, um recado. Eu preciso compreender o que está sendo falado. Para interpretar, faz-se necessário uma leitura crítica. Como assim uma leitura crítica? Eu preciso justamente entender o que eu estou lendo. Eu preciso ver se tem um contexto, se eu entendi a mensagem, se eu entendi o recado. Então, é necessário uma leitura crítica. Entender qual é o objetivo principal do texto. Quando eu compreendo o objetivo principal do texto, fica mais fácil essa interpretação. Pode ter uma ou outra palavra que eu não saiba o significado, mas quando eu entendo a principal ideia do texto, aí eu consigo interpretar esse texto. É claro que toda palavra que está no texto faz parte de um contexto. Então, é necessário que eu entenda todo aquele texto para que eu possa fazer uma boa interpretação. A interpretação de texto é a resposta que você dá ao texto depois de compreendê-lo. Sim, isso mesmo. Qual é o retorno que eu tenho daquele texto depois de compreendê-lo? O que eu entendi com aquele texto? Qual é a mensagem daquele texto? É preciso conversar com o texto para que haja uma interpretação de fato. Mas como assim, professora, conversar com o texto? O texto não fala. Não esse tipo de conversação. Eu preciso conversar no sentido de perguntar ao texto: qual é a mensagem principal? O que você está me passando com a escrita desse texto? Sobre o que esse texto está falando? Quando eu tenho essa interação, quando eu tenho essa conversação com o texto, eu consigo fazer uma boa interpretação desse texto. Como interpretar um texto? Bom, primeiramente, eu tenho que ler atentamente todo o texto. Eu leio uma vez, eu leio novamente, eu tenho que ler com muita atenção esse texto. Ah, professora, mas o texto é pequeno, eu já li. Ok, você já leu, mas você conseguiu compreender todo o texto? Você conseguiu compreender a principal ideia do texto? Eu tenho que reler o texto quantas vezes forem necessárias. Eu leio uma vez, leio outra e assim sucessivamente. Toda vez que eu tiver dúvida, eu releio o texto. E assim, cada vez que eu vou lendo e relendo, eu vou tendo uma compreensão melhor sobre o assunto. O assunto vai ficando cada vez mais conhecido pela leitura. Eu posso sublinhar as ideias mais importantes do texto, sublinhar, o texto. Quais são as ideias mais importantes? Porque aí, cada vez mais, vai ficando mais fácil a minha compreensão sobre o texto. E eu posso retornar ao texto quantas vezes forem necessárias. Ah, mas eu já li, reli, ainda estou com dúvida? Deixa eu retornar lá. Deixa eu ver de novo como está escrito, a forma com que aquela palavra foi empregada. Ah, mas eu vou voltar no texto e ler o texto todo? Bom, se você tiver dúvida referente ao texto todo, sim, você lê o texto todo. Ah, mas eu estou com uma dúvida só na conclusão do texto. Ok, vamos ler o final do texto, A gente tem que ler novamente aonde a gente ainda tem dúvida. Bom, agora que nós aprofundamos um pouco mais sobre a interpretação de texto, vamos ler um texto? Eu trouxe um texto para vocês que o nome dele é Sonho de Atleta. Esse texto foi feito por um autor de um livro. Esse texto é um texto convidativo, é um texto que nos convida a ler essa obra literária. Vamos ler esse texto? Acompanhe a história de Antônia, cujo maior desejo é ser tenista.
Antônia mora em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Lá, ter sonhos grandiosos não é muito comum. Por isso, Dona Corinha, uma vizinha antiga, sempre avisava a menina: é melhor desistir desse sonho, ele é muito grande. Mas Antônia não achava que tinha que desistir do seu sonho, só porque a maioria achava que era grande demais. A menina quer ser tenista e vai fazer o possível e o impossível para conseguir. Por enquanto, ela só conhece o esporte pelos campeonatos que vê na televisão. Nunca viu uma raquete ao vivo e a cores. Se ela vai conseguir realizar esse sonho? Leia para saber. O nome do livro é Enfim, Atleta, de Ana Cláudia Ramos. Vamos ver esse texto agora, sem ler, mas fazendo a nossa própria interpretação? Vamos voltar na primeira parte? Bom, o texto fala sobre o sonho de uma atleta, né? Sobre o sonho de uma menina que é a Antônia. A Antônia tem o sonho de ser tenista. Ela mora em uma cidade de Minas Gerais. Ela tem, mas só que lá nessa cidade não é normal ter sonhos grandiosos e todo mundo fala para ela que não. Mas ela não importa, ela acha que ela consegue sim ter sonhos grandiosos. Até o momento, ela nunca viu nem mesmo uma raquete de tênis, ela nunca teve acesso ao esporte. Mas mesmo assim, ela vai fazer o possível e o impossível para que o seu sonho vire realidade. Agora que a gente já viu um pouco mais o texto, já conheceu um pouco mais e já deu a nossa interpretação ao texto, vamos fazer uma interpretação desse texto que a gente acabou de ler? Questão 1. Qual a finalidade do texto? A. Divulgar o livro Enfim, Atleta, cuja protagonista é Antônia. B. Apresentar os desafios relativos à prática do tênis. C. Destacar a importância da perseverança na luta dos sonhos. Ou D. Descrever a vida de uma pequena cidade no interior. Qual vocês acham que era a finalidade desse texto? A, B, C ou D? Eu ainda estou com dúvida sobre a finalidade desse texto. Vamos voltar lá no texto para ver? Olha, o texto fala sobre um sonho que ela tem. Ela tem um sonho de ser tenista. Só que o texto, eles nos convida a ver se ela realizou esse sonho ou não. Ele nos chama a ler esse livro. O nome do livro é Enfim, uma Atleta. Então, vamos voltar aqui à nossa questão. Qual a finalidade do texto? Divulgar o livro, apresentar, os desafios do esporte do tênis, destacar a importância de perseverar nos sonhos ou descrever a vida de uma pequena cidade do interior? Agora que a gente já voltou no texto, já fez a nossa interpretação, qual será que é a finalidade desse texto? Bom, a finalidade desse texto é divulgar o livro Enfim, uma Atleta, cuja protagonista é Antônia, não é isso? O autor fez esse texto com essa finalidade. Ele apresentou um pouquinho da história do texto e nos convidou a ler esse texto para saber como termina a história de Antônia. Então, a finalidade do texto é divulgar o livro Enfim, Atleta. Vamos seguindo? Nós temos a questão 2. O texto narra a história de qual personagem? Qual personagem, gente, vocês acham que o texto narra a história? Eu vou ler todas as questões para a gente já ir pensando, nas respostas e posteriormente nós vamos estar vendo questão por questão. Questão 3. O que Dona Corinha sempre avisava a menina? O que ela sempre falava com a menina? E a questão 4. Ao final do texto, o autor nos passa uma mensagem. Você consegue identificar essa mensagem? Estamos com dúvida? Nós temos dúvida de qual personagem a história é narrada? Nós temos dúvida do que a Dona Corinha sempre falava para a menina?
e nós temos a dúvida de qual é a mensagem final? Vamos voltar no texto? Bom, o texto nos conta a história da Antônia, não é isso? Cujo maior sonho é ser tenista. O texto nos fala que a Antônia tem uma vizinha, a dona Corinha, uma vizinha, que sempre fala para a menina que é melhor desistir do sonho. E a mensagem que o autor nos traz aqui no final é: para a gente saber como termina a história da Antônia, nós temos que ler o livro. Agora que a gente já relembrou esses pontos, vamos voltar lá nas nossas questões? A questão 2. O texto narra a história de qual personagem? Qual personagem, gente, que o texto narra a história? O texto narra a história de Antônia, não é isso? Antônia é a principal personagem do texto. Ela quer ser tenista, ela tem o sonho de conhecer o esporte e ser uma grande atleta do esporte. Então, a personagem principal é a Antônia. O que Dona Corinha sempre avisava a menina? Lembrando que Dona Corinha é a vizinha, não é isso que nós vimos no texto? A vizinha sempre falava para ela que é melhor desistir desse sonho. Esse sonho é grande demais, é melhor desistir. E ao final, qual é a mensagem que o autor nos passa? O autor nos passa que nós devemos ler o livro para saber se Antônia vai ou não conseguir alcançar o seu objetivo, alcançar o seu sonho. Não é isso? Então, essa interpretação do texto, sonho de atleta, nós conseguimos fazer. Lembrando que toda vez que tivemos dúvida, o que nós fizemos? Nós recorremos ao texto, nós conversamos com o texto para sanar nossas dúvidas, não é isso? Para a gente conseguir fazer uma boa interpretação de texto. Vocês perceberam que eu li o texto várias vezes? Eu não li somente uma vez. Eu li uma vez tudo o que estava escrito, depois eu fiz uma leitura crítica sobre o meu entendimento, sobre a mensagem daquele texto, e toda vez que eu tinha alguma dúvida referente a alguma pergunta da interpretação, eu recorria ao texto, eu voltava no texto sempre que necessário. Então a gente pode ler 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Se eu ainda tivesse alguma dúvida referente a qualquer questão, eu poderia voltar no texto? Sim, eu poderia voltar ao texto quantas vezes fossem necessárias, ok? Eu trouxe mais um exemplo para vocês. Esse texto aqui é em formato de tirinhas, é um texto mais de humor, não é isso? Bom, na primeira tirinha nós temos aqui o Cascão pedindo socorro, socorro. Na segunda, o céu faz cabum, cabum, faz um barulho, não é isso? E na terceira nós temos o Cascão e o Cebolinha. O Cebolinha veio prestar uma ajuda para o Cascão, não é isso? Veio trazer um guarda-chuva para o medo que o Cascão tem. Muito mais do que medo de cair, o Cascão tem medo de quê, gente? De água, de se molhar. Ele tem medo de ficar limpo, não é isso? Vamos à interpretação desse texto? Qual personagem está sendo retratado na história? Qual personagem nós vimos nessa história aqui? Nessa história anterior que eu trouxe para vocês? Qual é o personagem que mais aparece nesses quadrinhos, nessas tirinhas? Vocês conseguem perceber? O personagem principal é o Cascão. Ele é o nosso personagem principal. Então, o personagem principal que está sendo retratado é o Cascão. Por que o personagem pede socorro? Vamos ver? Por que o Cascão aqui está pedindo socorro? Bom, na primeira tirinha, ele está pedindo socorro porque ele está pendurado no galho, não é isso? Aqui ele pode cair. Já na segunda, já muda o contexto do socorro, né? Porque o medo dele aqui já mudou. Agora o medo não é mais cair. Agora o medo é se molhar, não é isso? Então ele pede socorro porque ele precisa que alguém venha ajudar nessa situação. Ele precisa que alguém preste ajuda nessa situação.
O personagem recebe algum tipo de ajuda? Ele recebe algum tipo de ajuda? Alguém vem ajudar esse personagem? Sim, ele recebe a ajuda do amigo Cascão. Perdão, do amigo Cebolinha, que vem prontamente e traz o guarda-chuva para que ele não se molhe. Bom, após termos esses dois exemplos da interpretação, agora é com vocês. Procure em revistas, jornais ou qualquer tipo de texto, até mesmo uma receita, um enunciado de algum produto. Você vai pegar um texto de sua preferência, vai reescrever no seu caderno e após você vai fazer uma breve interpretação da ideia principal desse texto, ok? Muito obrigado, por hoje é só e aguardo vocês na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED-GV. Por hoje é só, aguardo vocês na próxima aula.